Veja, hoje, nos dias de hoje, nós temos que cuidar que existe muitas igrejas pregando errado, pela ganância do dinheiro, e muitas pessoas aí são enganadas porque vejam que uma igreja lá está cheia de gente e ela se baseia nisso. Jesus disse: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Isso é bíblico. Tá? Olha o que diz a Bíblia no livro de 1ª Epístola de João. Diz assim: amados, não creem em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não. Porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Isso é uma pura verdade. Como é que tu vai saber se essa igreja ela é realmente de Deus ou se não é um engano? Começando, pessoal, pela igreja, por exemplo, que tem pastoras, em lugar nenhum tu vai ver escrito pastora. Claro que o falso profeta vai dizer que Débora era pastora, Maria era pastora, Raquel era pastora, e não pastora de animais. Você vai ver muito falar disso aí. Mas Jesus, quando chamou o pastoreio dele, chamou 11 apóstolos e nenhuma mulher. Tu quer ver se é verdade ou não? Como uma mulher vai ser pastora se Deus colocou a mulher como submissa ao homem? Começando que Deus, no princípio do mundo, ele formou o primeiro Adão, tá? Do pó da terra. E depois, você pode até conferir Gênesis 2:17 e depois da mulher em Gênesis 2:18. Que Deus primeiro fez o homem, depois fez a mulher. Porque se a mulher pudesse governar, é lógico que Deus ia fazer primeiro a mulher. Começando por aí já, tá? Que você vê que essa igreja é a falsa igreja. E ela está correndo o risco de perder a salvação. Porque no dia do juízo eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio, em teu nome nós curamos o enfermo, em teu nome nós abrimos não sei quantas igrejas, em teu nome nós enchemos a igreja. E Jesus vai dizer: te afasta de mim que eu não te conheço, maldito. Entendeu? Então, você tem que cuidar, você tem que estudar bastante as escrituras, ter interesse em aprender as coisas espirituais para não ser enganado, porque até a tua salvação está em risco. Porque a Bíblia diz: não compartilhais com os pecados dos outros. Ainda diz: condenai, entendeu? Então, você vê aqui que é outro engano, tá? Como é que uma mulher vai governar uma igreja? É o que se vê. Se você ir na Igreja da Graça, tem centenas não, milhares de igrejas governadas por pastora, enganando o povo que Débora era pastora, que Maria era pastora. Mas eu nunca tentei já ver na Bíblia, nunca vi escrito pastora, entendeu? Embora eu sei que pastor é o título, entendeu? Mas nós temos que se basear pela Bíblia. A Bíblia não fala de pastora. Então, se você ir na Igreja da Graça, o que mais se vê é pastora governando. E como é que uma mulher vai mandar no marido? É a mesma coisa que numa casa a mulher fica governando o marido. Por isso que as pessoas às vezes até botam o apelido das mulheres aí de mulher bigoduda. E zombam dessas mulheres. Mulher bigoduda é zombado. Porque a mulher não pode ser superior ao marido. A mulher não pode governar uma casa, nem tampouco, principalmente uma igreja. Tu imagina se manifesta um demônio forte, tá? O que tem acontecido aí, e a mulher vai tentar expulsar o demônio. Vai acontecer o que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, que o diabo disse: conheço Paulo, conheço Jesus, e tu quem tu és?
Por isso que eles não trabalham com libertação. A liderança da igreja não deixa a pastora expulsar o demônio do homem. Entendeu? Embora quem expulsa não é o homem nem a mulher, quem expulsa é o Espírito Santo. Mas você não vai ver uma pastora expulsando um demônio, porque o diabo não vai respeitar. O diabo vai fazer como fez lá no livro de Atos. Conheço o Paulo, conheço Jesus e tu, quem tu é. Deu uma surra naqueles religiosos lá, deixou eles nus dentro da igreja. Por isso que tu não vai ver uma pastora nunca expulsar um demônio, porque ela vai ser envergonhada. Então são essas igrejas que enganam milhares de pessoas só porque ela está lotada de gente, está gente cheia. Sabe por que elas enchem? Porque eles não pregam a verdade. Eles pregam por interesse financeiro. Você pode até notar que a maioria dos pregadores, eles pregam lendo a Bíblia, mas eles não pregam contra o pecado. Entendeu? Porque se tu pregar contra o pecado, tu vai perder financeiramente. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Elas gostam de mãozinha na cabeça. Elas gostam de bajulação. Entendeu? É assim que as pessoas gostam. E o diabo, que é malandro, usa eles para bajular as pessoas dentro da igreja. Olha o que diz a Bíblia aqui no livro de Coríntios. 2 Coríntios 11, 13. Vê se não é verdade que você está escutando. Diz aqui no 2 Coríntios 11, diz assim: porque tais falsos apóstolos e obreiros fraudulentos se transformam em apóstolos de Cristo. Não te admira, porque o próprio Satanás se veste de anjo de luz. Então esses são os falsos, os que colocam pastora, os que estão bajulando, que estão passando a mão na cabecinha do pecador, tá entendendo? Eles não ensinam em João 1,34 que só existe uma maneira da pessoa se libertar, é conhecer a verdade, entendeu? Se humilhar, pedir perdão pelos pecados, porque todos nós temos pecadores, eu, você, somos tudo pecador. Ninguém possa dizer que nunca pecou, está escrito. Entendeu? Então cuidado, meu amigo, minha amiga, cuidado com a igreja que tu vai, tá? Claro que a gente não pode generalizar todas por causa de meia dúzia, mas se está escrito aqui, nós temos que vigiar, tá? Não te ilude com igreja cheia, tá? Porque a igreja católica também é grande e está cheia de imagens de escultura lá. As mesmas imagens que tá lá na casa de encosto, onde eu me criei. Eu me criei numa casa de encosto. Minha avó, minha mãe, tudo era mãe de santo, entendeu? Eu vim da religião, da casa da religião, entendeu? Então não te ilude com a igreja cheia. Te baseia pela igreja católica, que está cheia de imagem lá, tá? Mas hoje, infelizmente, hoje tu não pode nem falar, porque o diabo coloca mágoa e ódio no coração deles. O diabo não quer que a pessoa descubra que aquelas imagens lá é abominação a Deus. O diabo não quer que a pessoa descubra que não existe pastora. O diabo sempre vai fazer eles ficar bravo contigo. Fica até de mal. Hoje está muito difícil para você tirar uma pessoa dos braços do diabo. Tá entendendo? Está muito difícil. Vem a ira, vem a revolta, vem as perseguições, vem o ódio, porque Satanás, infelizmente, ele é um derrotado. Jesus já venceu ele na cruz, mas por enquanto ele está tendo um pouco de força para cegar as pessoas. Por isso que está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que ele cega o entendimento das pessoas. Amém, queridos? Que Deus possa abrir os teus olhos, Deus possa te dar entendimento. Se você entendeu essa live, você pode me ajudar a curtir esse vídeo, a se inscrever no meu canal, para que eu possa espalhar mais a palavra de Deus. Porque Jesus disse: idem para o mundo todo e pregar o evangélico a toda criatura. Amém, queridos? Fiquem todos na paz de Cristo, que Deus continue abençoando todos vocês
Em nome do Senhor Jesus.